Boa noite a todos, que a paz do Cristo seja conosco. Nós estamos, nesse momento, iniciando a nossa reunião habitual das segundas-feiras, que estuda a doutrina espírita, que estuda o Evangelho do Cristo e outros assuntos, sempre à luz da doutrina espírita. Hoje, nós temos conosco a Carla Janaíno, que está atendendo ao convite nosso. Desde já agradecemos a presença dela, ela que já esteve aqui em nossa casa, em outras oportunidades. Profissionalmente ela é psicóloga e participa lá na Dona Nina, ela tem lá a sua atividade espírita. Hoje ela vai falar para a gente o tema que está na lousa, na parede, na verdade, projetado. Como vencer a ansiedade. Então nós vamos ter a oportunidade de receber esclarecimentos sobre esse assunto. Desde já nós desejamos que a Carla seja inspirada e possa conduzir o assunto com a felicidade de sempre, que já conhecemos, inspirada pelos seus amigos espirituais, para que ela nos transmita aí o fruto dos seus estudos, das suas pesquisas. Como de hábito a gente faz, nós vamos começar o nosso trabalho à luz da oração, desejando igualmente aos nossos irmãos que depois vão nos seguir pelas redes sociais a mesma paz e a mesma luz do Cristo onde estiver. Então vamos juntos mentalizar Jesus Cristo, nosso Mestre, e igualmente nos ligar aos amigos espirituais que dirigem este trabalho, para que estejamos preparados para guardar na mente e no coração os ensinos da doutrina espírita e os esclarecimentos sobre o tema a ser tratado. Divino amigo Jesus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de reunião, de estudos em seu nome. Que a sua paz esteja conosco, que a sua luz seja em nossos caminhos, amparando-nos hoje e sempre. Que assim seja. Então passamos para a Carla para que ela desenvolva o trabalho da noite. Boa noite. Boa noite. Tem que ser uma boa noite firme, Para a gente começar bem aí o tema que a gente vai conversar hoje aqui, que eu acho que ninguém tem. Não, de jeito nenhum, nem um pouquinho. Todo mundo tem, Ismael? Todo mundo tem, será? Tem alguma pessoa aí tão plena que não tem nada? Então, ninguém. Só que o que a gente tem visto, ultimamente, é que essa ansiedade está bem fora do limite. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o ponto positivo de ter ansiedade, no que ela ajuda, e quando também passa do ponto e aí começa a fazer mal para a nossa saúde. Eu já estive aqui algumas vezes a gente já tocou aí nesse tema, mas vamos conversar um pouco mais. Primeiro, a gente precisa entender essa ansiedade que é bacana. Se a gente não tiver um mínimo de ansiedade, a gente não sai do lugar. Tem aquela pessoa que assim, eu tenho um irmão que ele é tão calmo, que eu falo, o dia que ele morrer vai demorar uns 3 dias para poder desencarnar, porque é calmo demais. Tomar suco de maracujá anda de ré, sossegado, Só que, mesmo para essas pessoas, é necessário que algum ponto ali de incômodo, ele é necessário para que a gente consiga desenvolver o que a gente tem para fazer. Senão a gente deixa, amanhã a gente resolve. Então a ansiedade, ela é um sinal para que eu possa me preparar.
Então, olha, fui chamada mais uma vez, né? Agradeço por estar aqui. Eu tenho que me organizar, me preparar. Claro que eu fico ansiosa. Quem eu vou encontrar, né? Será que a forma como eu vou apresentar vai chegar até vocês? E aí eu tenho que pensar, lembrar das outras vezes que eu já vim aqui, para que eu possa ter um preparo suficiente para poder conversar com vocês. Então, nesse aspecto, ela é muito bacana, né? Agora, quando ela sai fora, vamos andar aqui um pouquinho. Quando ela sai fora, ela perde o controle. Vamos pensar numa situação em que a gente está andando aí fazendo uma caminhada e a gente sabe, né, da fama do pitbull. Estamos caminhando e de repente você se depara com um cachorro desse sem aquela, como é que chama? Focinheira, né? E mesmo que o dono está segurando ali, você também vai ter uma reação. E essa reação, ela é bacana, porque vai que ele se solta. Então você tem que saber se você vai subir na grade, se você vai sair correndo, se você vai ficar parado. Então, são situações que o nosso corpo se liga para a gente poder dar uma resposta. E aí, para essa resposta acontecer, cai na nossa corrente sanguínea um monte de neurotransmissores, né? O organismo fala assim, peraí, situação de perigo, a gente precisa se organizar, pensar rápido para sair dessa situação. Aí, no outro dia, eu estou caminhando, eu não vejo o cachorro, mas eu escuto o latido. Mesmo, né, que eu não tenha visto, mas eu vou pensar, nossa, ele pode estar aqui por perto. Também me ativa uma percepção, uma sensação. E a gente vê que, né, hoje está na moda a gente falar aí que são os gatilhos. Tive um gatilho. O som daquele pitbull que eu vi da outra vez, será que ele está preso, não está? E do mesmo jeito, eu vou me organizar para ter uma resposta. Até aqui está tudo normal. Quando que passa a ser nocivo? Quando essa sensação de perigo está a todo momento. Então eu estou sempre pensando que vai acontecer alguma coisa. Parece que o pitbull toda hora vai latir aqui perto de mim. Por que é ruim? Lembra que eu falei que o organismo se prepara para uma reação? Se eu estou com isso a todo momento, o meu corpo está recebendo todas essas informações. E aí onde que vem? A dor no estômago, né? A gastrite, porque eu vou ficando, essa ansiedade ela não passa, vai me causando uma situação em que eu não descanso nem um minuto. Vamos pegar de novo essa situação aqui. Estou ansiosa para falar, falei, depois acalmo. Viu o cachorro? Passou, eu acalmo. E aí você volta no ritmo normal. Só que quando você fica o tempo todo, isso vai te causar um prejuízo. Então as pessoas que são ansiosas aí, há mais ou menos uns 30 anos, tem algum prejuízo? Tem, né? Porque é uma situação em que seu organismo está a todo momento desconfiado do que está acontecendo, né? Eu trouxe aqui para a gente conversar um pouco. Esse ano que passou, a gente teve a parte 2 aqui desse filme, Divertidamente. Quem assistiu? Vamos ver se vocês estão atualizados aí no cinema. Esse é um filme, né? É um desenho animado, mas ele não é para criança, né? Ele pega mais adolescentes e o adulto se vê muito aqui. Então tem mãe que falou assim, nossa, na hora que começou aquela ansiedade, né? Eu não dei conta, eu tive que sair da sala do cinema.
Porque aquele negócio foi me dando uma coisa. Então, não posso contar o filme inteiro. Aqui, ó, são diversas malas. Essa daqui é o personagem no filme, que é a ansiedade. E aí ela, para qualquer situação, ela está sempre muito bem preparada. Olha o tanto de coisa que ela carrega na bagagem. E por que será que ela tem que levar tanta coisa assim? Eu gosto de ir conversando, né? Então, podem ir conversando comigo. Por que ela tem que levar? Ela é ansiedade. E por que ela precisa de tanta coisa assim? Ela quer estar preparada para tudo. Tem que estar preparada para tudo. Vai que dá alguma coisa errada, aí eu abro a outra mala. Então, é um funcionamento que a gente, né? Então vamos pensar aí numa viagem, Brasil, conforme a região que você for, né? Pode ser que tenha calor, chuva, frio, e aí você tem que estar prevenido para tudo isso. Mas aqui a gente está falando de uma situação muito extrema, em que a pessoa ela está sempre conectada, ligada, porque não pode dar errado. E aí, gente, qual é o problema de algumas vezes dar errado? Então, hoje o que a gente tem visto? Não só com criança e adolescente, mas com a gente também aqui. Aqui todo mundo mexe no Instagram? Algum dia, né? Tá bacana isso daí. Mas hoje, né? Ou quando não era o Instagram, era televisão. O que as mídias sociais, que é o Facebook e o Instagram, traz? É uma rapidez. Você faz assim e agora, né? Você vai vendo, você vai passando. Aí quando você está com muita pressa e é um vídeo, você já coloca o vídeo lá no final. Aí a pessoa que é ansiosa, isso é mais munição. E aí a gente fica conectado, ligado. Então, na minha área, por exemplo, da psicologia, no Instagram tem um monte de possibilidades, de curso, alguém falando um pouco, né, de algum assunto que nos interessa. E aí parece que a gente não pode desconectar, tem que ficar lá a todo momento. E a gente que usa muito, não sei se já aconteceu com vocês, mas infelizmente comigo já aconteceu. De estar adormecendo e de repente fazer assim, como se estivesse pegando o celular. É crítico isso, você precisa desconectar um pouco. Mas as crianças têm acontecido demais, inclusive já é considerado um transtorno mental esse abuso de tela, é um vício. E aí quando você tira da criança, ela vai ficar como se tivesse sem mesmo uma droga. Ela entra num estado, né, de abstinência ali que é muito sério. E aí eu falo das crianças, mas como eu falei para vocês, eu sou psicóloga, não me considero ansiosa, mas quero que o negócio vá muito rápido na minha vida. E essa rapidez tem feito com que as pessoas ansiosas não fiquem bem, né? Porque parece que se a gente não estiver fazendo uma coisa, que essa coisa esteja totalmente no controle, parece que está tudo errado. Então, a gente vai sobrepondo ansiedade em cima de ansiedade. Nem me atrevo a fazer, né, se der errado, eu não saberei como sair dessa situação. Esse tanto de mala significa isso. Então, assim, tá, tenho que fazer a palestra, né? Vim aqui conversar com vocês. Mas se chegar lá e se não tiver ninguém? Não, se não tiver ninguém, eu vou fazer o grupo menor. Não, mas e se tiver um grupo muito grande e não tiver microfone, porque eu falo baixo? Aí eu vou ter que falar mais alto. Mas, se de repente alguém começar a conversar lá no fundo, o que eu faço? Aí eu vou ter que ir lá... E aí você começa
a pensar aqui, é como se eu nem tivesse chegado aqui ainda. Eu lá em casa, começando a pensar o que poderia acontecer. Aí, de repente, eu falo assim, você quer saber de uma coisa? Eu nem vou. Não vou lá falar, porque pode dar tudo errado. Vocês não conhecem também ninguém assim. Não tem. Não, porque ou tem que sair muito perfeito, ou então eu prefiro nem fazer. Nem põe a mão nisso daí. Então, a pessoa que é ansiosa, e se ela tiver um cadinho ali de depressão, isso piora muito mais. Porque ela busca sempre um controle. Quer controlar tudo, então eu levo todas as malas. E o pior é que ela sempre pensa que está faltando mala. Pode levar 500 possibilidades. Ela fala, não, mas eu tinha que ter trazido aqui, era 1000, porque vai que, né, sempre vai que não dá certo, e aí pode ter 1 milhão de malas. Se ela não aprender a lidar com essa ansiedade, não vai ser legal. Então, a ansiedade ela é muito ruim quando ela é muito desproporcional, irracional. Como eu estava falando, né? Aí eu já pensando, né, nesse momento aqui que eu estou com vocês. Eu já estive aqui, eu já sabia mais ou menos a quantidade de pessoas. Então, eu sabia que poderia estar filmando. No microfone eu não lembrei, que não tinha, né? Então, algumas coisas eu pensei e aconteceram. Outras coisas, como o microfone, eu não lembrava. Mas isso não pode ser algo que faça assim, olha, tchau, obrigado, ninguém vai me ouvir lá no fundo, então eu não vou fazer, não vou ter a fala. O que eu quero dizer com isso? Peguei um pouco da razão, daquilo que eu já sabia, ou mesmo que se eu tivesse vindo a primeira vez. Né? Então, olha, são seres humanos que vão me ouvir. Se eu falar alguma coisa que de repente está errado, que alguém apontar, eu vou falar assim, nossa, me desculpa, que eu preciso estudar mais. Mas a chance de dar certo é muito maior do que a chance de dar errado. E aí eu tenho que olhar para aquilo que é bacana, que é um tantão assim, que eu vou poder conversar com vocês, falar com vocês. Só que geralmente, o que é bacana é assim, mas a falta do microfone era um pequeno detalhe. O que a gente faz? A gente faz uma inversão. Pega o que é pequeno, faz ele ficar desse tamanho e desconsidera o lado bom, que pode acontecer de bacana. E aí mora, né, o perigo, porque deixa de ser algo racional. Então, como é que a gente vence a ansiedade? É uma coisa para a gente pensar. Geralmente, as pessoas que estão nesse estado, né, ansioso, ela está pensando muito mais com a razão ou com a emoção? Com a emoção. E a emoção, ela é meio desenfreada se eu deixar ela tomar conta. Então, eu preciso entender, nossa, o que eu vou fazer? Eu tenho alternativa A, B, C e D. Vou lançar a mão dessa alternativa. E aí, quem que está entrando em jogo? A razão. Então, né, uma das dicas é essa, é a gente pensar. A emoção, ela é muito importante. Só que ela sozinha, ela causa muito estrago. Né? Então, ela precisa ser mais proporcional para a gente não ter problema de saúde. Tem pessoas, né, como eu falei, que chega a paralisar. Tem que falar, isso acontece muito quando a gente está na escola, tem que fazer uma apresentação, ou mesmo aqui, olha, tal dia é o seu dia de falar, então lá no grupo. Ah, não vou, vai você, porque chega lá, me dá um branco. E a pessoa às vezes vai falar num grupinho ali menor, ela fala
que é uma beleza, mas colocou nessa situação aqui, ela trava. E aí é necessário trabalhar isso, porque a gente pode perder a oportunidade, né? Tem pessoas que têm conhecimentos aí que seriam muito bons se fosse compartilhado. Poderia estar aqui falando, trazendo, né, uma experiência, uma troca, só que o medo de errar é tão grande e a ansiedade vai tomando conta e a pessoa paralisa. Ou então ela evita. Uma vez eu atendi um adolescente, ele estava saindo da infância e indo para a adolescência. Ele parou de ir para a escola. Ele ficou uns 4 anos sem ir para a escola, ainda em idade escolar. Ele tinha tanto medo, né? E aí a gente chama isso de fobia social. Era um medo tão grande, que ele evitava o contato com a escola. O menino é inteligente, sabia conversar, um adolescente ali dentro do esperado. Só que essa ansiedade foi tomando conta dele, que ele não conseguia sequer imaginar dentro de uma sala de aula. Então teve que fazer um trabalho, e um trabalho também com a família. Porque o que acontece? Ah, você não gosta? Ah, não vai não, então fica aí, melhor. Ah, mas para falar, não, hoje você quer faltar? Né? Porque aí começa a dar dor de barriga, hoje eu não estou bem. E hoje, nós pais, estamos querendo poupar muitos filhos. Não precisa ir não, fica aí mesmo, hoje é sexta-feira, não tem que... Não. E quanto mais distante do enfrentamento a gente fica, mais a gente vai querer evitar o problema. Então, a ansiedade, ela pode chegar nesse ponto em que a gente não quer ficar cara a cara ali com aquilo que a gente quer enfrentar. Gente, quanto mais distante a gente fica de um problema, mais o problema cresce. E mais difícil é para a gente recuperar isso depois, enquanto psicoterapia ou mesmo medicação. Então, não deixe, né, para amanhã aquilo que você precisa resolver hoje. Vai precisar de ajuda? É possível ter ajuda, mas cuidado. Né? Então, assim, não gosto de ir no lugar que tem muita gente porque eu passo mal. É uma ansiedade chamada agorafobia, que é de espaços onde tem muitas pessoas. Só que aí, se eu não busco o tratamento para poder conseguir ficar aqui, a pessoa pode deixar de participar de uma reunião como essa. Aí eu vou ficar só assistindo o vídeo, porque se eu for lá, muita gente, aí eu passo mal. Então, a interação social é fundamental. É bacana a gente ter a possibilidade do vídeo, mas é muito legal também a gente ver as pessoas, conversar com as pessoas, ter a interação. E aí a ansiedade vai nos distanciando de muita coisa que é legal. E aí, no caso desse adolescente, a autoestima lá no pé, né? Porque muita coisa que ele poderia estar vivendo com os colegas da escola não estava acontecendo. Quanto mais distante ele ficava da escola, menos adequado ele se sentia. E aí, eu não vou voltar, porque agora já se passaram muito tempo. Não vou voltar, né? Porque eu acho que eles vão ficar rindo de mim. Então, tem a ver com um transtorno mental, né? Porque passou do ponto e isso precisa ser tratado. Então, o que a gente está conversando aqui hoje pode ajudar muita gente a refletir e dar uma controlada na ansiedade. Mas para outras pessoas, se não houver o acompanhamento clínico ali, com o psicólogo e às vezes até o psiquiatra, vai ficar muito difícil da pessoa sair. Mas a gente precisa ter essa coragem de buscar o acompanhamento correto. Porque da ansiedade, você pode, como eu estava falando desse caso, né? Pode ir para as fobias, para uma situação de pânico. O ataque, vocês já viram alguém ter um ataque de pânico? Há uns 20 dias atrás, eu estava no circular, no ônibus da cidade. O ônibus estava chegando no centro.
e um caminhão estava tentando entrar no terreno para descarregar o material de construção. E havia uma moça dentro do ônibus e de repente ela levantou, ela começou a correr dentro do ônibus e gritar, porque ela teve uma crise de ansiedade e fobia. Precisou de parar para ela descer porque ela não conseguiu ficar dentro do ônibus. É realmente um estado assim, eu nunca tinha visto, é assustador. Por quê? Eu fiz prece, pedi para os mentores ajudarem ela ali para dar uma acalmada, tudo, mas o processo dela era tão grave que todo mundo que estava dentro do ônibus começou a gritar também. Então, assim, numa situação dessa, você nem consegue contornar para ajudar. Desestabiliza. Foi algo assim que realmente é perturbador. Isso. E aí a pessoa começa a pensar assim, eu vou morrer daqui a pouco. Porque deixa de, né, assim, o emocional é aquilo na mente. Mas a reação do corpo altera completamente. Você acha que você vai ter um ataque cardíaco ali, você não vai, né, você não vai durar muito. E assim, há uns 5 anos atrás, já tinha, mas não era nessa proporção. Há 20 anos atrás, a gente era um caso ou outro que a gente ouvia falar sobre isso. Então, a ansiedade, ela está muito ligada com o modo como a gente está vivendo hoje. A rapidez. Tem que ser internet, eu dou o clique lá, eu já quero que saia na hora. Então, antigamente era o telefone. Você ligava, se a pessoa não estava em casa, tudo bem, você ligava depois. Não tinha WhatsApp. Que aí, né, você trabalhava até 5, 6 horas, ia embora, você ia pensar no trabalho só no outro dia. Agora você não desliga do trabalho. Você está lá o tempo todo conectando. E aí tem aquelas pessoas que assim são muito prestativas, falam, não, preciso ficar ligado porque vai que alguém precisa de alguma coisa. Então, a gente precisa reconhecer também essas coisas que acontecem no social, para não achar que o problema é só nosso. É só individual. Não, todo mundo é feliz, como está lá na internet, e só eu que tenho problema, só eu que não sei lidar com ansiedade. E não é, a gente está vivendo, tem que ficar ligado, porque essas coisas vão aparecendo para a gente ter mais pressa mesmo. Consumir mais, correr mais, só que é um preço muito caro que a gente tem pago. E aí a gente precisa se questionar, né? Será que eu tenho mesmo que fazer, né, entrar nessa correria? Porque se não cuidar, a gente vai sair de uma ansiedade que era só o latido do cachorro, uma coisa que era pontual, para todo momento ficar recebendo essas descargas, até um ponto de ter um ataque de ansiedade, um ataque de pânico. E aí é muito, né, e uma coisa que ele trouxe é assim, quem está ao redor passa mal também, porque não sabe como acudir. Aqui, ó, então apresentei para vocês aqui uma das personagens, né? E a gente tem as outras emoções também que o filme traz de uma maneira muito legal. Todas essas emoções, elas são bacanas de ser experimentadas. Só que alegria demais, sem ter contato ali também com a realidade, a gente até brinca, nós parece um bobo alegre, né? Porque só vive aí num mundo, né, que tudo tá bom, tá maravilhoso. A gente tem que ser otimista, mas a gente precisa também ter o pé no chão ali para lidar com a realidade. Mas por outro lado, tem aquelas pessoas que é assim, nossa, você viu lá no metrô de São Paulo? Nossa, e aquele carro que caiu no córrego ali? Vocês ficaram sabendo, né? Né? Caiu de novo. Nossa, mas desse jeito que tá indo, nossa, onde que a gente vai parar? Você abre a boca para conversar, a pessoa só vai falando de coisas ruins. Um dia eu estava numa loja, estava lá no provador, experimentando a roupa, e aí uma senhora conversando lá com a dona da loja. Nossa,
Mas você foi naquele casamento? Ah, mas tava difícil, né? Ah, mas você viu a cara do noivo? Nossa, mas que tristeza. Tava me dando aflição, porque foi numa festa de casamento. Ela não pagou nada pela festa e só estava reclamando. Então, é um perfilzinho assim difícil. Tudo tá ruim. Parece que se ficar bom, sai fora da ordem. E esse personagem aqui da tristeza é bem esse lado aí. Mas a gente precisa ter também um pouco da tristeza. Senão a gente não entra em contato com coisas que a gente tem que se trabalhar. Tem pessoas que têm ansiedade por pensar que ela tem que sentir alguma coisa. Então ela não quer sentir nada. Então ela fica paralisada, ela não vai e não volta. Ela fica parada, porque ela não quer sentir tristeza, ela não quer ter medo, ela não quer ter raiva, ela não quer ter inveja. Porque não tem como. Essas coisas aqui, né, todas essas emoções, elas são pistas para a gente se conhecer, reconhecer e se trabalhar. O ruim é quando elas passam do ponto. Tá? Então, até a inveja aqui, né? Nossa, mas ter inveja é bom? Às vezes, né? Se a gente pensar que a inveja é querer o que o outro tem, isso é errado. Mas também quando eu vejo a outra pessoa se esforçando, né? Nossa, ela tinha muita vergonha de ir lá falar em público, mas ela foi, falou 2 minutos e foi. Mas se ela foi, eu também consigo ir. Então, num certo ponto, tudo é bacana. Passou daí, não, né? Não é legal, não. E aí, assim, a pergunta, né? Como é que a gente vence? Vocês já ouviram falar desse poeta nosso aqui, o Guimarães Rosa? O que ele fala sobre a coragem? Vamos conhecer um pouquinho. Não li toda a obra, né? Mas esse trecho aqui, ele me pega todos os dias. Todos os dias, todos os dias. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria. Aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais, no meio da alegria e ainda mais alegre ainda no meio da tristeza. Só assim de repente, na horinha em que se quer, de propósito, por coragem. Será? Era o que eu às vezes achava, ao clarear o dia. Para mim, se tivesse que resumir assim, né? O que é viver? É ter coragem. Todos os dias a gente tem que ter coragem. Coragem para sair da cama, coragem para ir lá escovar os dentes, coragem para ir trabalhar. Tá, mas essas coisas são a nossa rotina, tem que fazer mesmo, né? E aquelas coisas assim um pouco mais ousadas, como ser feliz. Será que a gente tem tido coragem? A ansiedade, no ponto certo, ok. Quando ela passa, a gente tenta, né, querer controlar tudo nas nossas mãos. E quando a gente faz isso, a gente não quer sentir um desconforto. Só que não tem como a gente ser feliz sem ter desconforto. Não tem jeito. Não tem como. A gente precisa, né, entender que todos esses, como vou repetir, né? Tudo que está aqui faz parte
E quando a gente aprende que isso é possível conviver tudo junto, a sensação de estar vivendo, de estar curtindo a vida, de estar, nossa, estou aqui fazendo uma passagem aqui por esse planeta Terra, e está sendo muito bacana. É porque a gente está entendendo esse pedaço aqui, ó. No meio da alegria e ainda mais alegre ainda, no meio da tristeza. Porque não vai estar tudo organizado a vida. Então, posso estar aqui hoje pensando num problemão lá, né? Eu tenho consultório, mas tenho outro trabalho. Estou com um problemão lá, mas eu estou aqui, nesse momento, curtindo tudo que eu estou fazendo aqui. Vendo vocês estão prestando atenção, isso é muito legal. Então, a gente tem uma troca muito bacana. Estou aqui, tem que ficar aqui. Curtir isso que está acontecendo. Não adianta eu ficar aqui pensando, nossa, mas amanhã vai começar tudo de novo lá, e as pessoas vão voltar de férias, e o telefone vai parar de tocar. Não adianta, porque eu nem sei se o telefone vai tocar. Nem sei se todo mundo vai estar lá voltando das férias. Né? Então, o que eu sei nesse exato momento é que eu estou aqui. E conseguir aproveitar o que a gente está fazendo no aqui e no agora. Ah, mas a pessoa precisa ser prevenida, né, na vida? Sim. Então a gente precisa pensar, né? Nossa, se eu não tenho uma casa própria, como é que eu faço para ter? Se eu não tenho um trabalho ainda que eu gosto, como que eu faço para conseguir? Tenho que ter um dinheirinho ali de reserva para uma emergência. Só que isso não pode ser ao ponto de causar tanta ansiedade que eu deixe de curtir as coisas bacanas que a vida tem. No Brasil a gente tem uma médica, ela se chama Ana Cláudia, ela é uma geriatra, tá no Instagram e ela fala muito sobre a morte. Alguém já viu os textos dela, as falas dela? E aí, ontem estava ouvindo um pedacinho, e ela falou assim, né, no dia que ela morrer, ela não quer que fale assim, ó, dia 29 foi o dia que a Ana Cláudia morreu. Ela quer que fale assim, na lápide dela. Ana Cláudia nasceu no ano X e ela viveu até o dia 29. Percebe a diferença? E aí ela lida muito com pacientes terminais. Então é um trabalho dela belíssimo. E ela fala da coragem que a gente tem que ter para falar sobre morte, né, da presença física ali, porque a gente sabe que, né, a gente só está do outro lado ali. Essa presença física que é constante, mas uma hora pode parar. E aí as pessoas, né, deixam para entender o que é viver e ser feliz, infelizmente, só nessa hora. Que tá lá já, que não tem muita coisa assim, né? Mas ainda dá para curtir algumas coisas. Então tem gente que fala que queria tomar um champanhe, tem gente que queria ouvir uma música, né? Agora, enquanto a gente está aqui sem essa condição de saúde, o que a vida quer da gente? O que a vida quer da gente? Coragem para quê? Vocês estão muito corajosos por aqui? Sabe? Tem que ter, É engraçado falar assim, nossa, mas como assim, né? Será que ter coragem para ser feliz? Gente. Se vive ou existe? Oi? Se vive ou existe? Tem gente que só, né? Só existe. Coisas pequenas que a gente faz. Nossa, mas o seu pão de queijo ficou muito bom. Ai, nossa, hoje eu até errei a receita.
Por que a gente não pode falar assim, nossa, muito obrigada, isso aqui, né, eu fiz com tanto amor, que e assim, eu quase não sei cozinhar mesmo, né? Mas o meu pão de queijo, gente, é o pão de queijo. E por que a gente fica não querendo viver essas coisas boas? Nossa, cara, eu tinha o cabelo escorrido, né, alisado. Tudo faz da vida. E aí, cabelão e tal. Nossa, Carla, mas que cabelo bonito. Eu falei, é mesmo. É bonito e eu gosto, me identifico. Esse cabelo fala muito de mim. Mas tem pessoas que falam assim, nossa, mas hoje ele está muito armado. Tá vendo que são nas pequenas coisas que a gente deixa de ser feliz? E se a gente deixa escapar as coisas pequenas, imagina então, né, uma viagem que a gente precisa ter a coragem de começar a organizar para ir. O que faz a gente feliz é fazer uma viagem, né, para um lugar muito bacana, isso vai trazer uma felicidade, com certeza. Só que a felicidade, gente, ela é de todo dia. Hoje vocês tiveram algum momento de felicidade? Todo dia tem. Vocês estão conseguindo estar em contato com esses momentos de felicidade? Então, para a gente acabar, né? Tem que equilibrar razão e emoção. Né, o que acontece? Qual é o nosso funcionamento? A gente sente alguma coisa, aí a gente tem um pensamento para reagir, e aí eu me comporto. Então, se eu vou sentir medo da apresentação, né, não, então eu não vou. Né, o pensamento é não vai dar certo, então eu não vou, meu comportamento é não ir. Por isso que eu preciso reconhecer as minhas emoções e não pensar no automático. Porque se eu não parar um pouco para refletir e ter a coragem de decidir, a gente vai vivendo a vida sem graça, né? Porque a vida quer da gente resposta. Tem gente que tem um pensamento tudo ou nada, como eu falei, né? Assim, ou tem que ser ótimo, senão eu não vou. E aí tem uma coisa que é assim, ó. O ótimo é inimigo do bom. Antes feito que perfeito. Se joga. Porque a gente só vai melhorar se a gente fizer. Sem fazer, a gente não sabe onde que a gente tem que melhorar. Então, a ansiedade extrema não adianta pra nada. Porque eu preciso fazer para poder saber aquilo que eu tenho que melhorar. Eu preciso aprender a acolher as emoções. A gente tem vivido um momento com muitos suicídios, nem é só tentativa, de crianças e adolescentes. E aí nós adultos, sendo pais ou avós, madrinha, cuidado com a tal, não precisa ir. Não sofre por isso não, vou lá na escola resolver para você. Não tem problema, eu vou fazer 500 prestações lá, mas eu vou te dar um tênis que custa R$500. Gente, nós precisamos ter espaço aqui dentro para viver o que é ruim. E isso é bom. É ruim se eu fico só igual a tristeza. Tudo difícil, tudo amargura. Mas eu preciso entrar em contato com essas coisas, porque é isso que dá o sabor de pensar. Hoje eu tive um dia difícil, aconteceu tal coisa, mas olha, estava andando de carro e vi essa cena e pude fazer isso, e isso foi legal. Para eu poder reconhecer, porque senão, o que acontece com essa turma? Eles querem mais e mais e mais e mais e mais e mais, e chega uma hora que não tem mais. Não tem mais. Aí eles não sabem lidar com falta, com frustração, com o que é ruim. Aí eles pensam que é assim, eu vou ali morrer e já volto.
vou ali, né? Porque eu quero tirar esse negócio ruim. Todo mundo precisa aprender a lidar com esses sentimentos. Então, fazer terapia não é ir lá aprender a só ficar numa nice, não. Uma boa, não. É também aprender a como gestar, a como acolher esse sentimento. Pois é ele que segura, né, o nosso pensamento, é ele que nos traz as pistas aqui do que a gente tem que fazer. E para acabando mesmo, orar sempre. As vibrações são fundamentais, equilibra, né? Traz as inspirações. Ansiosos e ansiosas. Tem que esperar. Não adianta sair desembestado. Aqui, Franca, a gente tem essa, né? Fulano sai desembestado por aí. Não vai adiantar. Porque quem é muito apressado, come cru ou queima a boca. Agora, se eu aprender a lidar com as emoções, eu vou falar assim, não, vamos respirar e vamos esperar. Porque tem coisa que não depende de você. Tem gente que no trabalho passa um sofrimento por uma coisa que não depende da função dele, depende da função do outro, que está sofrendo por ele e para o outro, porque o outro... Não adianta, gente. Concentra ali no que é seu, né? E tem que aprender a esperar. Mas tem que confiar, né? Porque a gente ora, espera até um pouquinho, mas confiar, essa aqui é complicada. Então, a gente precisa confiar, porque pode dar tudo certo, pode dar tudo errado. E mesmo que se der errado, como diz o Chico, agradeça. Porque muitas vezes aquele erro foi necessário para você fazer melhor. A gente não perde nada aqui. Tudo a gente transforma. Depende da forma como eu vou olhar para isso. Então, ansiedade demais não é legal, um pouquinho é bacana, mas eu tenho que exercitar todos esses sentimentos, confiar e a todo momento agradecer. A todo momento. Porque quando a gente começa a agradecer, a gente começa a ver que aquilo que a gente faz é bacana, dá resultado, mas não é uma coisa desse tamanho, é uma coisa desse tamanho. Que todo dia desse tamanhinho vai virar uma coisona, né? Então, ter paciência para as coisas acontecerem a seu tempo. É o que falar isso pro ansioso é complicado, mas não adianta. Tem um lugar que você, né, 2 lugares que você não vive. No passado ou no futuro. O momento presente é o presente mesmo, como a gente já escuta sempre falar. Tá bom? Gratidão, então, por mais esse encontro. Ricardo, não seria esse falta do confiar um dos maiores problemas da humanidade hoje? Que leva a esse processo terrível da ansiedade? Também é. Porque eu falo que quando a pessoa confia, quando ela acredita na presença de Deus, ela consegue caminhar um pouco mais para dentro dela e solucionar os problemas. Mas eu vejo que a maior parte das pessoas que vivem esse conflito não tem essa confiança em Deus como deveria. Então precisa. E aí, quanto mais a gente amadurece em idade, mais confiança a gente precisa ter. Né? Então, é muito diferente a gente falar de confiança com 20 anos e com 50 anos. Porque 50 você já tem uma boa passeada aí pela vida. Né? E a gente sabe, falo dos 50 porque é onde que eu me encontro aí. E tem coisa, gente, que não adianta. Não adianta. Tem o tempo certo para acontecer. Nos mais jovens até faz sentido, né? Uma agonia, uma angústia, mas para a gente que já está mais maduro, a gente sabe que nada vai acontecer se não tiver que acontecer naquele tempo. Claro que é ficar, né? Atento aos sinais, porque de repente o sinal está passando aqui na sua frente
e você não está confiando que aquilo é para você pegar. Né? Agradecer, confiar, acalmar o coração, né? Confiar. Eu não sei, assim, enquanto a minha vida, depois de perder, né, fisicamente a minha filha, eu posso falar para vocês, é confiar. Se eu, né, não confiasse no que ele tem para mim, o que ele continua tendo para mim, então, apesar das dificuldades ou tristezas, ainda mais na tristeza, a gente tem que ter a coragem de confiar, ser feliz, continuar e seguir em frente. Porque ele tem, né? Deus tem sempre um plano melhor para a gente, mas tem que confiar, se entregar para isso. Obrigado.